Oi, gente! Mais um videozinho aqui pro canal. E eu queria falar um pouquinho pra vocês de como minha vida deu uma melhoradinha. Melhorada não, né, gente? Não é melhorada não. Mas eu trabalhando em casa. Porque assim, às vezes você tá em casa, não tem nada pra fazer, tá desempregada, não sabe o que vai fazer, não sabe por onde começar, não sabe como ganhar um dinheiro dentro de casa. E eu faço isso na minha casa e já consigo pagar minhas contas, comprar minhas coisinhas, estou reformando a minha casa, tudo com esse dinheiro, trabalhando dentro de casa. Então, vamos lá. Eu sempre trabalhei em CLT, sempre não, né? Eu trabalhei em CLT acho que uns 11 anos numa loja de roupa. Foi meu primeiro trabalho. Eu tinha uns 17, 18 anos, não lembro. Acho que eu tinha uns 18 anos, não lembro direito. Sei que eu trabalhei muito tempo nesse CLT. Foi uns 11 anos roupa. Eu trabalhei de caixa, trabalhei de balcão, trabalhei de vendedora, trabalhei de gerente. Eu passei por tudo naquela loja. Eu cresci, tipo, naquela loja. Mas isso de trabalhar sábado até 5, 6 horas, 8 horas da noite, Natal, trabalhava até quase meia-noite, isso sempre me cansou muito. Eu nunca gostei muito. Eu gostava do horário do comércio, era de 9 às 7h30, 7 horas. Isso sempre me cansou muito. Mas trabalhei 11 anos, né? Era novinha, tava no pique ainda, tava aguentando. E passou muito tempo e eu falei, eu sempre pensei, eu queria ter uma coisa minha, trabalhar pra mim, só que era uma realidade muito longe da minha, porque eu sempre tive muito, a gente foi muito humilde criança, então era muito longe a realidade de eu ter alguma coisa pra mim. Peraí, gente, o Chico quer deitar aqui. Vai, filho, deita. Enfim, passaram-se um tempo, eu fui trabalhar como telemarketing, que também foi outra coisa que eu não gostava. Eu gostava até mais de trabalhar como na loja do que de operador de telemarketing, eu era muito tímida. Se vocês falassem pra mim que eu ia estar aqui em frente a uma câmera fazendo um vídeo agora, eu diria que é mentira, porque eu não ia ter essa coragem nunca. E eu não gostava, aí piorou, né? Tinha que ligar pros outros, levava aqueles fora. Eu odiava aquilo, era monitorada, eu odiava aquilo. Mas fiquei 2 anos ainda. Saí da telemarketing, pensei, fui mandada embora depois de um tempo, fizeram um acordo, dei graças a Deus, porque eu tinha um pouco de medo de pedir as contas, porque eu pagava faculdade, nessa época eu fazia faculdade de pedagogia, e eu tinha medo de ficar sem dinheiro da faculdade. Enfim, fui mandada embora. Gente, minhas histórias são tudo rápidas, né? Porque eu não fico enrolando mesmo, não. Eu conto lá o que tem que contar, resumo lá o que tem que contar, porque não adianta ficar enrolando, eu falo logo. Então, aí, enfim. Belo dia cheguei em casa, estava deitada em casa e falei, vou abrir uma creche de reforço escolar. Eu já contei mais ou menos a história aqui, mas eu tô fazendo esse outro vídeo para quem não viu, um vídeo mais reformulado falando de como tá, porque agora já aumentou meu número de alunos, então, enfim. Vou fazer uma creche. Tinha muitas mães que deixavam criança aqui com a gente, né, pra sair. Você tá uma coisa, não sei quem. Eu vivia falando pra elas, olha, eu vou abrir uma creche, Elas, abre, Simone, pra gente poder deixar, tem quem deixar nossos filhos. A gente quer trabalhar, não tem com quem deixar, não sei o que, abre. Eu sempre falava, vou abrir. Aí nesse dia eu falei, vou abrir uma creche. Levantei, peguei papel, caneta, comecei a esboçar o que eu queria fazer, né? Fazer o esboço ali do que eu ia fazer, de como ia ser a creche e tal. Os alunos, onde eu ia botar. Eu tinha minha casa aqui, uma sala, quarto, 2 quartos, que era lá em cima quarto, cozinha e banheiro. Enfim, falei, vou arrumar minha sala e vou fazer. No outro dia, eu sempre fui muito determinada. Eu já desci, já com tudo esquematizado. Falei, vou na rua comprar isso, que era para você começar um reforço escolar, você precisa ter só papel, caneta, mesa, para onde botar as crianças, um quadro, se você quiser usar quadro, e só. Desculpa, gente, tô muito resfriada. Então, como eu falei, filha, fazer creche vai elaborar mais um pouquinho, tem que ter, de repente, um lugar para a criança dormir. Mas eu falei, vou começar com reforço, se tiver alguma criança que queira ficar aqui, eu vou elaborando a creche. Foi o que eu fiz. Cheguei lá fora, já avisei pra vizinhança. Gente, estou montando uma creche. Ai, graças a Deus, já vou matricular o meu. Já tinha 2 crianças meio que já meio encaminhada para isso. Fui, abri meu reforço. Passou um tempinho, a casa da frente desalugou. Eu falei, a moça queria alugar, eu falei, eu quero. Não, a menina, na verdade, a casa era própria e ela ia mudar, que ela comprou uma casa. E ela falou assim, mãe, se tu quiser eu te alugo. A casa era grande, mas tava caindo os pedaços, gente. Era aquelas fiação tudo aparecendo, era tudo feio, mal pintado. Eu fui lá, pintei. Aí uma amiga minha da faculdade ficou sabendo que eu ia fazer, me chamou para vir participar comigo desse empreendimento aí meu. Enfim, eu fui, ela veio. Então, gente, voltando aqui, que a Vitória chegou aqui, eu meio que perdi um pouquinho da meada, vamos lá. Enfim, eu já desci falando pra galera, que foi nessa parte que eu parei, né? Falando que eu ia dar aula, que eu ia pedir uma creche e tal. As mães já tinham uns 2 alunos, 3 que queriam.
E fui. Ah, não, eu tava na parte que eu aluguei a casa caiu nos pedaços, mas eu pintei. Aí essa minha amiga da faculdade veio, a gente comprou mesinha. Na verdade, ela comprou mesinha, já veio com mesinha, aquelas mesinhas pequenininhas de criança. Trouxe tinta, a gente enfeitou a sala, ela é muito boa para trabalhar com festa agora. Ela é muito boa nessas coisas de pintar, essas coisas de decorar. Fizemos a salinha, demos um jeito lá, tá, abrimos a creche. Aí ficamos, ela e essa minha irmã, que veio também. Eu já tinha alunos em casa, então já levei uma bagagem, não fui sem aluno nenhum pra creche, não. Fiz uma placa muito da top lá, pra chamar mais atenção os clientes, né, tal, e a gente começou com os meus alunos que eu já devia ter uns 10 alunos, mais ou menos, eu acho. E a coisa foi crescendo, era trabalho demais, pouco dinheiro e muita gente trabalhando. Então, assim, minha amiga resolveu sair e procurar um outro trabalho, porque a gente estava ganhando muito pouco, era muito pouco para dividir para muita gente. As 3 pessoas. Minha irmã ficou um tempo, mas também estava muito sacrificante, porque ela vinha de trabalho de casa dela, gastar dinheiro de passagem. A coisa não estava rendendo para 3 pessoas, mas para uma só, que era eu, que não desisti, tive um retorno legal. Trabalhava que nem uma condenada, porque eu tomava conta de criança pequenininha, dava aula e tudo mais. As crianças super bem tratadas, tudo limpinha. Graças a Deus, eu nunca tive problema de criança se machucar, se estropiar, não. As mães sempre ficaram muito satisfeitas com o meu trabalho, tanto que até hoje meus alunos pequenininhos cresceram e até hoje me amam, me encontram na rua, tia pra lá, tia pra cá. Isso durou acho que uns 5 ou 6 anos, esse trabalho. Aí fui ficando cansada, nesse meio tempo eu comecei a vender sexy shop, eu pulei de um polo para outro totalmente diferente. Sexy shop, lingerie, roupa, eu já tava já nessa vibe. E muito calote no reforço. Eu falei, acho que vou parar com esse negócio de reforço. E vou focar na venda online de lingerie. Tinha um cliente que eu ia levar, meu irmão me ajudava a levar na casa. As amigas, eu tava começando a tirar um dinheiro pouco, mas tava me estressando menos do que o reforço e os calotes que eu tava levando. Passou um tempo, eu vi aqui na minha rua, tava alugando uma loja. Falei, é nessa que eu vou. Me emburaquei, sem um puto. Fui lá, falei com a menina deu a loja pequenininha. Falou tudo, não sei o que, me explicou, falei, vou pegar. Um cagaço, mas fui. Montamos a loja, vendemos. Passou um menino, a gente não tinha muito material. Passou um menino que vendia por consignado, deixou uma bolsa, um saco de lingerie com a gente, pra gente vender em consignado. Então a loja ficou muito bonitinha. E nisso de loja eu trabalhei uns 3 anos. Dessa pequenininha eu passei para uma maior, e dessa maior eu passei para uma maior ainda. Só que aqui na minha rua o ponto de venda é muito baixo. É muito fraco para venda. Então foi uma época que eu estava muito dura. Eu pagava praticamente só o aluguel da loja. Tinha meu irmão e minha irmã de sócia, coitados, que não ganhavam nada, praticamente só ajudavam a pagar a loja para eu não ficar desempregada. Resumo da ópera. Estava na merda. Vitória, é bom que tu tá aí escutando a minha história. Estava na merda. Aí, o que eu fiz? Fui viajar pra Bahia. Tava na merda, mas fui viajar pra Bahia? Não, calma, gente. Fui viajar pra Bahia de Caronex, com meus tios que iam, só que eu levei dinheiro pra gastar algumas coisas lá. Não paguei passagem, não paguei casa, porque fui com meus tios. Então, assim, fui na merda mesmo com um pouquinho de dinheiro que eu tinha. Aí fui pra Bahia e tal, passei, desestressei, deixei a loja fechada. Quando eu voltei, eu falei, vou entregar essa loja. Não vale a pena ficar nessa, tô ganhando nada, tô pagando para trabalhar. Vou entregar. Cheguei pro cara, falei, vou entregar. Falei, vou vender doce, porque eu comecei, antes de eu viajar, eu já tinha colocado os docinhos na loja e os doces saíram. As únicas coisas que realmente ainda saía, tá conseguindo, Vitória? Era a única coisa que conseguia sair na loja um pouco, eram os doces. Então eu falei, vou ficar nos doces, né? Vou vender doce na rua. Fui lá em Campo Grande, que é o centro aqui perto de casa, comprei um monte de doce, botei uma banca lá fora, feia mesmo, uma mesinha que eu tinha. Joguei um monte de doce, pipoca, guaracã, peguei um isopor velho que tinha aqui em casa, forrei, botei, fui vender doce. Nisso, tava vendendo, não tirava milhões, porque doce, vocês sabem que é tudo doce, R$1, R$2, 50 centavos. Mas tinha dia que eu tirava R$100 no portão, fora os fiados, porque até doce o pessoal compra fiado, gente. E dá calote, hein? E dá calote que é o pior. Então tinha gente que tinha conta de R$200, tinha gente que tinha conta de 100, então isso ajudava um pouco. Falei na porta de casa, falei, vou levando. Mas tava numa merda do caramba ainda também. Não tinha dinheiro pra nada. Tinha ganhado esse dinheirinho, mas não era tanta coisa não. Tá. Eis que veio pandemia, gente. Não preciso nem falar, né? Quem é que não foi afetado por essa pandemia? Teve gente aqui que ficou rico. Teve gente que enriqueceu por falar nisso. Teve gente aqui que isso, mas é uma outra história.
Enfim, enriqueceu assim, que melhorou pra caramba com a história de pandemia. Mas não foi o meu caso. No meu caso, eu tava lascada, acabei de me lascar de vez. Aí, gente, ninguém na rua. Vendia R$ 1 às vezes no dia, R$ 2. Vendia mais aqui o pessoal aqui dentro de casa. Parei. Coloquei tudo pra dentro de novo. Fiquei vendendo. Ia lá pra fora, voltava, ia lá pra fora, voltava o restinho do ano, mas. Já fiquei. A pandemia foi o quê? 2020? 2020. 2020, né? Ainda fiquei 21 e 22 e 23 nessa peleja. Porque eu pensei, acabou a pandemia, vai melhorar. Não acabou não, tinha melhorado, eu falei, vai melhorar. Não, melhorou porcaria nenhuma. Gente, não tinha dinheiro pra nada. Ganhava R$ 10 às vezes no dia, às vezes ganhava 5, às vezes ganhava 2. Não tinha dinheiro pra nada. Aí minha sobrinha falou, tia, vamos montar uma escolinha de novo. Eu tava meio assim, falei, porque na frente da minha casa a gente tem um reforço. Vocês vão até achar que eu sou por amor dos outros. Em frente à minha casa tem um reforço. Mas eu não fui olhando de querer furar o olho da mulher, não. Porque já tinha um reforço antes e ela também botou. Então ela também já tinha passado a perna no da frente. Mas enfim, ela não vinha. Ela só dava aula à noite. Ela não vinha de manhã, ela faltava, todo mundo reclamando. Eu já tinha dado aula, já tinha avisado a filha dela que talvez eu desse. Então eu falei, vou abrir um reforço. Aí minha Lara, vamos. Eu falei, não sei, tô sem graça, que a menina da frente, dizer, pô, Lara, feião, vai ficar chato, não sei o quê. Enfim. Falei, tá bom, vamos anunciar. Começamos a anunciar no Facebook, nos meus amigos, começou a aparecer um monte de gente querendo. Mas isso era final de outubro, era outubro. E o pessoal já estava no final do ano. Tinha gente que ainda queria pro final do ano, mas não entrou ninguém. Quando foi 2024, assim que passou o ano novo, que a gente lançou o anúncio, bombou. Começou a gente entrar querendo, matriculou, tal. Arrumamos aqui começamos. Nisso a gente começou com 2, 3 alunos, quando a gente viu a gente estava com uns 20 já. Dividido por eu e a Lara, a gente dividia, né? A Lara dava uma aula para uma parte, eu dava para outra, só que eu trabalhava de manhã, à tarde, e depois eu vi começar a trabalhar à noite, porque eu vi que daria mais dinheiro se eu trabalhasse à noite também. Eu trabalhava o dia todo, de segunda a quinta, férias em junho, férias em novembro. Falei, é nessa que eu vou. E aí, gente, a coisa começou a mudar, porque eu já comecei a ganhar mais, eu já comecei a começar a comprar minhas coisas, já comecei a pensar grande, que eu já queria abrir um outro reforço, que ainda é meu plano, mas isso é mais pra frente, porque agora eu tô sem pessoal pra trabalhar. Porque não dá pra eu ficar em todos, né? No momento, na época, era eu e a Lara ia ficar em um e eu ia ficar em outro. Mas aí a Lara resolveu abandonar o barco e eu fiquei sozinha, então não deu pra me abrir um outro reforço. Mas isso ainda tá nos meus planos. Enfim. Aí teve esse ano todo trabalhando com a Lara, mas ainda tava pouco, porque era dividido. Como eu falei, reforço até dá um dinheiro, mas muita gente junto não dá, porque aqui a gente não cobra milhões, não dá pra cobrar milhões, né? Resumo da 2025 chegou e com ele chegou eu sozinha para o meu reforço. Aí, gente, falei, janeiro eu volto. Vou voltar em janeiro, que a gente só voltava depois das férias. Voltei em janeiro. Voltei em janeiro, chegou 1, chegou 2, chegou 3, chegou 4, chegou 5, chegou 6, e aí foi. E aí, eu sozinha, o dinheiro é todo meu. Então, gente, começou a minha vida a mudar muito. Muito assim, não é coisa de rica, não, ficar rica não, que não é, né, gente? Mas assim, para quem tava ganhando R$ 10, 2, 5, a coisa mudou bastante. E com isso eu já comecei a reformar minha casa, eu já comecei a comprar algumas coisas pra mim que eu não tinha. Já época que eu não tinha nem creme de cabelo, dinheiro pra comprar um creme de cabelo. Dinheiro pra comprar um batom, um brilho, uma roupa. Coisas que eu já comecei a fazer. E assim, quando eu falo que esse trabalho é um trabalho para quem tá em casa sem fazer nada, se procurando uma renda, porque pra mim não é renda extra não, pra mim é o meu trabalho mesmo. E pode começar como renda extra, mas se você focar ali, ele vira seu trabalho principal. Eu ganho muito, eu ganho mais, bem mais do que quem trabalha fora ganhando salário. Tem gente que trabalha fora, ganha um salário, pega minha sobrinha, trabalha fora, sai daqui cedo, chega aqui 9 horas da noite, de segunda a sexta. É que eu não de segunda a sexta, mas tem gente que trabalha de segunda a sábado, e eu ganho bem mais que essas pessoas. Dentro da minha casa, eu pego 9 horas da manhã e saio 7h30 da noite. Hoje eu saí 8 e pouca, porque o pai demorou a vir buscar, então tem esses também problemas. Eu dentro da minha casa, eu não pego um ônibus, eu não gasto dinheiro com almoço, que eu almoço em casa. Eu não tenho um patrão enchendo meu saco. Meus clientes, que são os pais dos alunos, são bem tranquilos, ninguém me perturba. Também eu trabalho direito, eu faço meu trabalho, eu sou chata. Eu faço meu trabalho bem certinho para poder eu não ter reclamação de pai, isso é elogio. Hoje a mãe me mandou ouvir um monte de elogio no áudio, que a filha de nota boa. Então, assim, então, enfim, a dica que eu dou é essa. Se você tá em casa, você entende um pouquinho, porque assim, para você dar um aula de reforço, você não precisa ser formada, você não precisa ser um expert nem nada.
você precisa saber as matérias. Você não precisa dar aula para sexto, sétimo, oitavo ano, eu não dou. Você não precisa dar aula para quinto ano, você pode dar aula só alfabetização. Se você só sabe alfabetizar, se só sabe aquela partezinha básica, ensinar a ler, você pega pequenininho. Se você não sabe dar aula de matemática mais avançada, você não pega. Se você só sabe português, dá aula só de português. Se você sabe matemática, dá aula só de matemática. Então, você consegue, com pouco que você sabe, você consegue. Você só precisa saber matéria, aí muita coisa você vai lembrando também conforme você vai começar a dar aula. Então, tá aí parada, não sabe o que fazer, não sabe como ganhar dinheiro? Pega, olha lá no fundinho da tua sala, tem uma varandinha, pega uma mesinha, caderno, você não precisa de caderno, você precisa de uma mesa, caneta, tempo, paciência, porque você vai trabalhar com criança, filho dos outros, os alecrim dourados, então você tem que ter paciência. Compra um pacote de folhas que também não precisa de comer, se você não tiver dinheiro para começar, é esse aqui ó, que você precisa. Uma azul e uma vermelha. Uma para passar trabalho e uma para corrigir. Agora, se você tá podendo, você pode comprar mesa, se você quiser botar mesinha melhor, quadro, que vai te facilitar também. Porque o caderno as crianças vão trazer. O material da escola eles vão trazer para você dar uma olhada. Então, você só precisa disso aqui. Eu sempre falo, quer até dar aula disso aqui, paciência. E tempo. Então, e saco, porque tem hora que você fica muito cansativo. É muito cansativo. Não é tão fácil, lindo, igual eu tô falando, não. É cansativo. Eu tenho 20 e poucos alunos. São todos esses cadernos para eu corrigir e passar. Eu não trabalho com quadro, porque eu tenho um quadro pequeno e são séries diferentes. Agora que eu tô pensando em comprar um quadro bem grande, que eu vou fazer essa salinha aqui para eles, que eu já falei para vocês, que eu acho que com 20 e poucos alunos o quadro vai me facilitar bastante. Mas para quem vai começar, pode começar só sem quadro. Você vai passar o trabalhinho, eles vão fazer, você vai corrigir e seguir o que acontece na escola. Tirar dúvida. E é isso. Então, eu acho que para quem está em casa, trabalhar, ganhar mais do que um salário, bem mais do que um salário, dependendo da quantidade de aluno que você tem, de quanto você vai cobrar. Você tem que ver no seu bairro quanto é mais ou menos, né? Também vai cobrar R$500 se todo mundo no bairro cobra 50. Claro, você tem que valorizar o seu trabalho, mas também, se for um bairro que não tem condições de pagar R$500, você tem que ter o pezinho no chão para cobrar menos, né? Enfim, isso aí vai de acordo com o seu bairro, com as condições do seu bairro. Tem lugar aqui que é R$200, R$300 na explicadora. Então, depende do local. Enfim, vai, pega, faz, começa. Você vai ter um dinheirinho dentro de casa, você vai ter 2 férias no ano. A gente tem 2 férias no ano. A minha tá chegando já, a primeira. Você não trabalha sábado. Eu não trabalho sexta, porque eu botei para não trabalhar sexta, porque eu tenho coisas para fazer. Eu tenho meu pai, meu padrasto, minha mãe, que eu resolvo coisas da casa. E eu botei de segunda a quinta só. Então você escolhe o dia que você quer. Se você quiser trabalhar a semana toda, outra vez eu trabalhava a semana toda. Dessa vez eu não quis. Foi a melhor coisa que eu fiz. Vou analisar bem, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu trabalho agora só até amanhã. Quinta e sexta-feira eu tô em casa, já corri de trabalho, já passo. Se eu tiver que sair para resolver coisa, já resolvo. E é isso, gente. E ganho sem sair da minha casa. E com esse dinheiro que eu tô ganhando, está realmente mudando as minhas coisas aqui. Não é milhões, não estou milionária. Já vi gente falar que fica milionária com reforço. Top. Acredito que fique, porque se eu tivesse montado o outro que eu ia montar em outra parte do bairro aqui, eu estaria ganhando 2 vezes esse valor ou mais. Mas, por enquanto, eu não estou milionária, não estou rica, não estou nada. Só estou melhorando um pouquinho a minha situação. Para quem ganhava R$10, escutou o barulho ali, Vitória? É o Chico? Não. Para quem ganhava R$10, 5 lá fora, tá ganhando mais de 2.000, 2.000 e pouco, ou mais, dependendo de quanto. Eu tô entrando mais alunos, vai chegar mais uns 3 essa semana, então vai aumentar mais ainda. Então é isso. Eu só queria contar mais ou menos para vocês e dar uma dica para uma pessoa que tá aí sem fazer nada, ou que não sabe o que fazer, e tá querendo trabalhar em casa, às vezes tem filho, não pode trabalhar fora, às vezes tem um parente doente, não pode trabalhar fora, às vezes tem um problema também de saúde que não pode trabalhar fora, não trabalha de casa, vai dar aula. Começa com pouco. Eu tenho 20 e pouco, mas você não precisa ter, você pode ter 5, você pode ter 5 de manhã, 5 à tarde. Eu queria ter 40, mas aí não tem. Eu queria ter 10 de manhã, 10 à tarde e 10 no outro. Eu tenho 4 horários. De manhã e 3 horários da tarde, que termina às 7h30. Eu queria ter 10 em cada um deles, 10, 15, mas eu não tenho. E também para não fazer um trabalho ruim, né? Se botar muita criança, acaba não dando tanta atenção. Mas enfim, você pode dar para aula quando você quiser. Enfim, é isso. Você também pode trabalhar indo na casa, você pode dar aula para um só. Hoje a mãe me perguntou se eu dava aula para uma só, de reforço só para uma. Eu falei, não tenho tempo para isso. Eu prefiro dar uma turma. Então, fica essa dica aí. Se você tá aí procurando uma rendinha para fazer, eu não considero renda extra, já falei, mas pode ser que seja uma renda extra para você, se você tem um outro emprego.
e você tem tempo livre de tarde, ou tem tempo livre à noite, você pode dar uma aula de reforço. Você pode ir na casa do aluno. Mas enfim, eu espero que esse vídeo aí ajude alguém que esteja aí precisando. Eu tenho mais umas outras coisas que eu faço, que são pesquisa, que também dá um trocadinho. É pouco, é bem menos que o reforço, mas já ajuda. E umas lives que eu também faço. E eu breve serei monetizado em nome do Senhor Jesus. Aqui e em outra rede também. Aí, meu amor, ninguém segura esse bebê. Mas enfim, eu espero que esse vídeo ajude alguém, que alguém que esteja aí precisando fazer alguma coisa e não tinha uma ideia, que isso aí bata no coraçãozinho e pense, pô, acho que eu vou começar, acho que eu vou ver como é que é isso, vou estudar essa ideia. Aproveita agora que tá começando, tá ainda no começo do ano, as notinhas estão tudo ruim na escola, as mães começam a se descabelar, os filhos começam a descabelar, procura uma professora agora. Então, esse é o momento. Vai lá, monta aí teu reforço da tua casa, ganha teu dinheirinho honesto em casa, sem precisar pegar ônibus, sem precisar se arriscar na rua. E dentro da sua casa, 2 férias no ano. Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Curte, compartilha, comenta, siga. Ah, faz esses traços todos aí que eu esqueço que vocês já sabem. E ajuda o canal que eu preciso ser monetizado. Todo dia eu faço pra vocês que eu preciso. Não é só eu. Tem uma galera aqui atrás de mim ó, que eu quero ajudar. Então, beijo e até o próximo vídeo.